Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma reunião de oração das igrejas adventistas do sétimo dia de Almeirim, Santarém, São João da Ribeira e Rio Maior. É um prazer podermos estar reunidos mais uma semana e eu fico muito feliz de poder contar contigo nesta noite para louvarmos o nome de Deus, para aprendermos um bocadinho mais sobre a Bíblia e para podermos orar uns com os outros e uns pelos outros. Vamos começar, como de costume, através dos nossos momentos de louvor e já temos algumas sugestões no chat. Antes de nós começarmos com os hinos, eu gostava de dar uma boa noite a todos aqueles que já escreveram no chat, portanto, a Miriam Reis, que diz uma boa noite para todos, um abraço, Miriam. Também a Sara Silva diz boa noite, beijinhos, um abraço para ti também, Sara. E a Catarina está connosco. A Catarina, um abraço também para ti. O Jorge Pacheco, mais uma vez, diz: cá estamos. Cá estamos, Jorge, mais uma semana. A Evelyn também diz: boa noite. Vamos começar por cantar o hino que é sugerido pelo irmão Raimundo. Aproveito para dar um abraço ao irmão Raimundo, que é o hino 123, que tem como título O Amor de Jesus. Vamos então juntos cantar este hino. Jesus é qual fonte de luz.
O amor que nós aprendemos com Jesus é um amor especial. Um amor que nos une de uma forma eterna. Um amor que nos une de uma forma especial. É este amor que Deus quer que nós vivamos e pratiquemos na nossa vida. O amor de Jesus. Vamos continuar a cantar. Há mais pessoas que, entretanto, foram chegando. Quero também desejar uma boa noite à Cinda, que ela diz boa noite, que Jesus seja a maior realidade na vida de todos nós. Também o Luic diz boa noite a todos os irmãos. Um abraço, Luic. E também a Xana diz boa noite a todos os irmãos. Um abraço para ti, Xana. Bem-vindos todos à nossa reunião de oração. Se ainda não escreveste no chat, aproveita esta oportunidade enquanto nós cantamos o próximo hino que é sugerido pela Sara, que é o hino 150, que tem como título Não Desistir. Vamos então cantar todos juntos este hino. Ajudar-te, forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir. Não desistir porque Cristo vai voltar e Ele está já ao virar da esquina. Vamos continuar a cantar o próximo hino que foi sugerido, também foi sugerido pela Sara, que é o hino 109, que tem como título Jesus me transformou. Que todos nós possamos viver esta transformação. Vamos então cantar o hino 109. Jesus então me viu, dando-me sua mão e salvar-me com seu
amor cantar, desse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração Jesus transformará. Cristo me amou, e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder também, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Cristo nos amou, mais um hino que fala sobre o grande amor de Jesus. Este amor especial que nós podemos não só recebê-lo, mas partilhá-lo com as pessoas à nossa volta. É um chamado que nós possamos viver este amor todos os dias da nossa vida. Vamos ao próximo hino. O próximo hino que foi sugerido foi o hino 74, que tem como título Sempre Vencendo. Vamos então cantar este hino. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, chefe bendito
gênios que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A vitória é daqueles que são fiéis a Deus, não é dos que correm mais rápido, não é dos mais fortes, mas daqueles que permanecem ao lado de Deus. Obrigado pela sugestão deste hino. Quero aproveitar este momento também para dar a boa noite à Elsa, que já escreveu no chat, ela disse boa noite, um abraço, Elsa. E agora gostaria que nós terminássemos o nosso momento de louvor com o hino 502. Este hino tem como título Vaso Novo. Eu vou já deixar aqui preparado para nós podermos cantar em seguida. Vaso Novo. A letra deste hino é muito interessante. Eu vou ler-vos para nós ficarmos já com as palavras no nosso ouvido. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu, esse vaso. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Este hino ele é baseado no texto de Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Quando Deus chama a Jeremias para poder ir ao encontro de um oleiro para compreender o que é preciso acontecer com a vida do ser humano. A vida do ser humano precisa, às vezes, de ser quebrada para que o oleiro divino, que é o nosso Deus, possa fazer de novo o vaso que é a nossa vida. Vamos cantar este hino, vai ser a introdução para o nosso tema, porque vamos falar um bocadinho mais à frente sobre Jesus como o oleiro da nossa vida. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Convido agora a todos os que estão aí em casa a termos um momento de oração. Se estiveres sozinho, podes colocar-te de joelhos ou colocar-te de pé, ou mesmo ficar sentados. Se estiveres com alguém do teu lado, agarra na sua mão e juntos vamos falar com o nosso Pai do Céu. Vamos orar. Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que nesta noite nós temos de estar reunidos na Tua presença. Abençoa, Pai, a Tua Igreja. Abençoa, Senhor, a missão à qual nós fomos chamados, para que este mundo, Senhor, possa conhecer quem Tu és e o futuro e a esperança que Tu tens preparado para cada pessoa nesta terra. Bom Pai, Senhor, que possas abençoar-nos nesta noite ao estudar a Tua Palavra e compreender, Senhor, que mais uma vez Tu colocas à nossa frente a opção de sermos fiéis, a opção de ficarmos bem agarradinhos a Ti. Bom Pai, Senhor, obrigado porque Tu nos instruis por meio da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, todos aqueles que lutam com a solidão, com o sofrimento, com a morte, com a doença. Oramos também, Senhor, por esta situação pandémica,
que apesar de tudo, Senhor, tu possas continuar a dirigir este mundo segundo a tua vontade. Senhor nosso, Deus nosso, Pai nosso, obrigado por seres o nosso Deus. Obrigado por Cristo. Obrigado por seres o nosso exemplo, porque Cristo é o nosso Redentor. Obrigado por tudo isto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esta noite eu gostaria que nós seguíssemos um pouco o tema que temos estado a estudar já nas últimas duas reuniões. Nós temos estado a estudar o livro dos Salmos. Estudámos o Salmo 23 e na semana passada estudámos o Salmo número 1. Hoje eu gostaria que nós estudássemos mais um salmo de bem-aventuranças. Vocês lembram-se que na semana passada nós falámos ou nós dissemos que o salmo número 1 é um salmo de bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que não seguem os caminhos dos ímpios, mas aqueles que plantam as suas raízes perto deste ribeiro que é Cristo. E nós vimos que haviam duas opções. Nós podemos ser como os ímpios que se afastam de Deus, que decidem não fazer a vontade de Deus e que conspiram contra Deus, ou então nós podemos ser como uma árvore que, apesar de estar fixa no chão, ela pode estar fixa perto do ribeiro que a vai nutrir. E esta árvore, sem dúvida, vai acabar por dar fruto e vai ter folha durante todo o ano. Isto foi o que nós estudámos na semana passada, o Salmo número 1. Bem-aventurados aqueles que não seguem os caminhos dos ímpios, mas bem-aventurados são aqueles que plantam as suas raízes perto do ribeiro que pode nutrir a nossa vida para sempre. Hoje nós vamos falar sobre outro salmo de bem-aventuranças e não está muito longe do capítulo número 1. É o salmo número 2. No salmo número 2 nós encontramos mais uma bem-aventurança, mas esta bem-aventurança não está no início do salmo, mas encontra-se no final. Este salmo ele fala sobre a rebelião do homem e a vitória do Messias. Paulo identifica o autor deste salmo como sendo David. E este salmo ele tem sido utilizado ao longo da história para explicar quem é Jesus e o significado do ministério messiânico de Cristo. Este salmo, como já dissemos, ele contém uma bem-aventurança. Esta bem-aventurança que é como se fosse um rubeçadinho que nós podemos desfrutar dele no final deste texto. Nós podemos dividir o Salmo em 4 partes. Hoje não vamos ler versículo a versículo, porque são 12 versículos e ficaria um bocadinho extenso. Eu vou dividir este Salmo em 4 partes. A primeira parte, o versículo 1 até ao 3, que fala sobre a rebelião humana contra Deus e a oposição à ideia de o ungido de Deus. Do versículo 4 até ao 6, nós vamos falar sobre esta resposta de Deus, como é que Deus responde à revolução ou à rebelião humana e como é que Deus vai estabelecer este rei messiânico. Depois, na terceira parte, do versículo 7 ao 9, nós podemos falar sobre o governo divino, qual é que é o plano de Deus então para governar esta terra. E por último, qual é que é a responsabilidade humana diante da soberania divina? O que é que nós temos de fazer? Eu gostaria de convidar-vos a nós podermos saltar nestes 4 temas para, mais uma vez, tal como vimos na semana passada, Deus coloca à nossa frente 2 opções. Ou estamos com Ele, ou estamos contra Ele. E vamos começar exatamente pela primeira parte que fala sobre esta rebelião humana, esta rebelião contra Deus e a rebelião contra o ungido de Deus. Vamos começar desde o início, do versículo 1 até ao 3, vocês têm no ecrã, podemos ler juntos. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Reparem só o que é que diz este texto. Fala sobre estas gentes. Estas gentes, outras versões da Bíblia falam sobre os gentios. Mas estas gentes, elas fazem um motim. Estas gentes, elas têm planos de se rebelar contra Deus. Nesta terra, existem pessoas que não querem viver debaixo da vontade de Deus. Que não querem justificar a sua existência como vontade de Deus. Querem viver à sua vontade, definir as suas próprias regras. E estas pessoas juntam-se para poderem encontrar justificações para a sua própria
existência. Mas o que acontece é que estas coisas que as pessoas imaginam são vãs. E são vãs porquê? Porque é difícil nós podermos justificar a nossa existência sem Deus. Sabem, Martinho Lutero parafraseou esta ideia de outra forma. Ele disse: como podem as pessoas ser bem-sucedidas se elas se põem contra Deus e contra Cristo? Estas coisas que as pessoas imaginam, estas ideias que são estabelecidas, são ideias que justificam o seu afastamento de Deus, que pretendem justificar a ausência de Deus na sua vida e querem, de certa forma, empurrar a Deus para viverem sozinhos. Talvez poderíamos falar como questões como o evolucionismo ou até mesmo a ideia de que Deus não existe, o ateísmo. Mas temos aqui agora uma oposição de dois personagens. Vamos ver, um deles é os reis desta terra junto com os príncipes. Deixa-me escolher aqui outra cor. Temos os reis desta terra e os príncipes que se juntam a ele. E eles o que é que fazem? Eles põem-se de acordo contra Deus. Eles decidem o que é que fazem. Eles decidem como é que vão agir. E reparem só o que é que acontece quando eles dizem: rompamos as nossas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que eles estão a querer dizer, eu vou sublinhar esta parte aqui, com esta cor. Esta parte é muito importante, porque os reis desta terra, os príncipes que se juntam a ele, o que eles querem é romper as suas ataduras que os ligam a Deus. Romper a ligação que têm com Deus. Eles querem viver à parte de Deus, querem justificar com ideias vãs que não precisam de Deus para nada, querem justificar com ideias vãs que Deus não existe. Mas por outro lado, nós temos o Messias, nós temos este ungido. Este ungido que, por oposição aos reis da terra e aos príncipes, vai mostrar-nos que existe uma forma de viver melhor, uma forma de viver que está debaixo da vontade de Deus e que vai ter os seus frutos. Mas vamos continuar. O que é que nos diz o Salmo do versículo 4 até ao 6? Como é que vamos então solucionar este conflito entre os reis da terra e mais à frente no versículo 6, quando Deus diz o meu rei, o ungido, aquele que é o meu filho? Como é que vamos resolver este conflito? Versículo 4 até ao 6. Vamos ver qual é que é a resposta de Deus a esta rebelião dos ímpios e como é que Deus pode começar a solucionar este problema. Em primeiro lugar, diz-nos o versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, e então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei. Isto é como se tivesse Deus a falar. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Reparem, aqui nós encontramos talvez uma das ideias mais complicadas que nós temos de explicar na vida, que é o facto de nós darmos atributos humanos a Deus. Em realidade, a Bíblia, não nos podemos esquecer que ela foi escrita por homens e que a Bíblia muitas vezes descreve as atitudes de Deus em linguagem humana. Ou seja, ela faz isto para que o homem possa compreender qual é que é o significado do texto. Em realidade, isto não é estranho. Aconteceu a mesma coisa com Helena White, quando ela teve certas visões do céu e ela tentou explicar o melhor que conseguiu, e para explicá-lo tinha de utilizar coisas que existiam nesta terra. Mas o texto diz-nos 4 coisas que Deus faz. Temos aqui o riso, não é? Deixem-me sublinhar para nós acompanharmos. Temos, em primeiro lugar, o riso. Temos também a zombaria. Temos, por outro lado, a ira e também o furor. 4 emoções humanas. Em primeiro lugar, sobre rir. Deus, ao ver que o ser humano tenta explicar a sua existência sem ele, sem dúvida vai desenhar um sorriso na sua cara. Porque é impossível nós explicarmos o propósito da vida e encostarmos Deus a um lado.
Parece que o texto diz que Deus zomba dos esforços do homem justificar as suas ações egoístas. Existir porque eu quero, existir porque eu mereço, mas não existir porque Deus me criou, porque Deus tem um amor que quer que eu viva. E Deus age, começa a agir para resolver o problema. A primeira coisa que Deus faz é instruir. Isto é muito importante. Deus lhes falará. Deus vai dar uma lição. Deus, o professor, vai ensinar o que é que vai acontecer se estas pessoas continuarem neste sentido. E falam-nos sobre a ira e o furor. E há pessoas que, quando ouvem a palavra a ira de Deus, pensam imediatamente num Deus castigador. Mas não será a ira de Deus o respeitar da vontade do ser humano. Pensa comigo. Se em Deus existe vida, se em Deus existe vida com abundância, e eu decido viver longe de Deus. Se em Deus existe vida, longe de Deus tem de haver outra coisa. Não pode haver vida também. Longe de Deus existe aquilo que é a consequência do pecado, ou seja, o afastamento de Deus. E a consequência do pecado, diz-nos o Novo Testamento, é a morte. Portanto, esta ira de Deus, este furor de Deus, em realidade não é um castigo, mas é o respeito de Deus com relação à nossa decisão de viver longe dele. Mas não é aí que Deus vai parar com a sua solução. Em primeiro lugar, Deus vai instruir. E Deus tem instruído o povo, este povo especial desde o Antigo Testamento, aquele que é o povo remanescente, aquele povo que procura ficar fiel, que foi o povo de Israel no tempo antigo e que hoje em dia é a igreja verdadeira, aquela que segue os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Reparem, Deus vai dar mais uma coisa. Não vai apenas dizer o que nós temos de fazer, porque isso já Deus fez lá no Monte Sinai com os 10 mandamentos. Deus vai dar-nos também o seu ungido. Reparem só o que diz no versículo 6: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. E aqui a unção é algo especial. Era um costume que acontecia no Antigo Testamento para os sacerdotes, para os reis também, que significava que esta pessoa, o ungido, agora tinha uma missão especial, tinha um compromisso que fazia diante de Deus, mas também a sua ação deveria ser respeitada por todos. Este ungido, este o meu rei, está em clara oposição aos reis desta terra ou aos príncipes. E aqui Deus vai definitivamente resolver o problema através do Messias, o seu rei, em oposição aos reis desta terra. E por último temos o lugar Sião, que é muito interessante. Nós podemos falar um bocadinho sobre Sião. Sião é um lugar que existe aqui nesta terra, que é uma colina ou um monte ao sul de Jerusalém, e no topo deste monte estava construído o templo que infelizmente no ano 70 depois de Cristo foi totalmente destruído. Mas este monte era considerado um monte santo, um monte onde estava o templo que simbolizava a presença física de Deus. E diz-nos Salmo, versículo 6, que este rei iria estar sobre o Monte Sião, no lugar onde habita Deus. Ou seja, que este rei seria o próprio Deus, o Messias, que é Jesus. Mas vamos continuar. O versículo 7, o que é que nos diz? Fala-nos agora sobre este governo divino, a ação deste rei. O que é que este rei iria fazer? Recitarei o decreto. 2 pontos. O Senhor me disse: Tu, para este rei, és o meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os migalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E nós vemos 3 coisas importantes. Vemos um decreto, vemos um desejo e também uma profecia por parte de Deus. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o decreto. Este decreto que Deus faz diz: O Senhor, tu és o meu filho. Lembram-se na vida de Jesus quando ele foi batizado?
Houve uma voz do céu: Este é o meu filho amado, em quem me alegro ou em quem me comprazo. É uma relação direta entre esta profecia, entre este decreto de Deus e a vida de Jesus, a vida do Messias. Porque este decreto, em realidade, tinha dois propósitos. Em primeiro lugar, dizer que o Messias é o Filho de Deus, que o Messias ele faz parte desta família da divindade. É um chamado à divindade, se quiserem podemos utilizar a palavra trindade também. E em segundo lugar, que o Messias teria um reinado que seria um reinado universal. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Deus tem o desejo de abençoar ao Messias. Diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Eu vou sublinhar aqui a palavra herança. Porque reparem, o Messias não viria a esta terra para roubar as nações, para roubar os confins da terra. Ele não viria para conquistar, para destruir quem vivesse lá. Mas ele os iria receber por herança. E isto nós vemos um contraste direto entre a ação de Lúcifer, que roubou e enganou para poder ter domínio sobre este mundo. E temos Jesus Cristo, que vem reclamar aquilo que é seu por direito. Por último lugar, nós temos a profecia, em que diz que Jesus, ou Messias, vai esmigalhar com uma vara de ferro, vai despedaçar como um vaso do oleiro. E sabem, eu gosto muito destes textos. Estes textos que à primeira vista falam, parece que mostram um Deus que é bruto, um Deus que é áspero, um Deus que está chateado com toda a gente. Mas se nós olharmos com atenção e nós compreendermos o significado de cada uma destas palavras, sabem o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que tu e eu não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Como é que vamos encontrar o amor? Vamos ler com intenção. Quando diz que Deus vai esmigalhar, ou que Jesus vai esmigalhar, ele vai esmigalhar o quê? Vai esmigalhar estas ideias. As ideias que nós falámos do início destes tumultos, destas pessoas que se juntam para construir doutrinas, para construir teses de existência própria justificado no egoísmo e deixando Deus de parte. Porque Jesus vai mostrar que existe uma forma de viver que é totalmente dependente de Deus. Deus vai esmigalhar, ou Jesus vai esmigalhar completamente estas ideias de que tu podes ser feliz sem Deus. E como é que ele vai fazer isso? Vai utilizar um instrumento brutal. Ele vai utilizar uma vara de ferro. Mas nós podemos perguntar, mas a vara de ferro não é a arma de um ditador? E se nós olharmos para o texto original, se calhar nós conseguimos compreender um bocadinho melhor o que significa esta vara de ferro. Porque esta vara que nós encontramos no Salmo 2 é uma vara que pode ser traduzida de três formas. Em primeiro lugar, pode ser traduzida como o cetro de um rei, a vara que um rei tem na sua mão. E aqui nós vemos que esta vara ela é de ferro. Ou seja, que o governo deste rei não se dobra, mas ele é rígido. Porque Deus é eterno e as suas leis duram para sempre. Não é um reino que se vai dobrando consoante a conveniência do rei, consoante a conveniência do povo. Mas as leis de Deus, elas são eternas. Por isso é que esta vara é de ferro. A mesma coisa poderíamos dizer da justiça. A justiça deste reino é sempre justa. A justiça deste reino é sempre fiel à vontade de Deus. E ela não surge e não segue conveniências. Segunda forma de traduzir esta vara seria a vara de um pastor. A vara de um pastor que guia o rebanho. A vara do pastor que é utilizada para que este pastor possa ir à frente, a guiar o rebanho, para que o rebanho possa segui-lo em segurança. E em terceiro lugar, e esta é a minha favorita, uma vara que é utilizada como uma estaca para que uma planta possa crescer direita. Esta talvez é a melhor tradução da vara. Porque reparem, quando nós queremos que uma árvore cresça direita, nós colocamos uma vara no chão,
Colocamos uma madeira no chão e atamos esta planta a esta vara, para que a árvore não cresça para a direita, para a esquerda, para o lado que sopra o vento, mas que esta árvore possa crescer sempre reta. E eu adoro esta ilustração da vara, porque mostra como Jesus, ele é a vara que é o nosso exemplo. É uma vara que está sempre reta, que não se dobra, que não é dobrada segundo a conveniência, mas que é o exemplo fiel que nós podemos seguir na nossa vida. Mas dá-nos também um segundo exemplo que parece um pouco agreste, um bocadinho bruto também, que é o facto de o Messias nos despedaçar como o vaso de um oleiro. E aqui voltamos mais uma vez à música que nós cantámos do início. Quebra a minha vida e fala de novo. Temos de permitir que Deus possa quebrar a nossa vida para que ela possa ser reconstruída de novo. É esta a lição que Deus ensinou a Jeremias, ao profeta Jeremias, no capítulo 18. Se quiseres aprender um bocadinho mais sobre esta história, convido-te a ler a tua Bíblia quando terminarmos a nossa reunião. Mas vamos à última parte do nosso texto, versículo 10 até ao versículo 12, que fala sobre a responsabilidade que nós temos diante da soberania divina, diante de quem é o Messias, diante daquilo que Deus faz, porque Ele não só ensina, mas Ele dá-nos a Cristo como o nosso exemplo. Reparem o que diz. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que, se não ir, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Vamos por partes. Por enquanto, ainda não vamos poder ver o Messias. É isto que nos diz o texto. Mas esta é uma mensagem que foi para o Antigo Testamento. Nós hoje, que vivemos depois do Novo Testamento, podemos claramente ver o cumprimento profético deste salmo. Reparem, Deus deixa um conselho. E este conselho é o conselho que vai dar resposta a estes tumultos, a esta rebelião contra Deus. E este é um chamado à prudência. Reparem só o que diz o texto. Sede prudentes. Aprendam. Deixai-vos instruir. Servi a Deus. Alegrai-vos. Sede agradecidos com o Messias. Beijem o Filho, respeitem a Jesus, sejam agradecidos por Ele. E estes 4, estas 4 ações, elas são esta base da prudência espiritual. Em primeiro lugar, aprendermos mais sobre Deus, deixarmos que Deus nos instrua, como lemos há pouco, sobre a sua ira e o seu furor, para sabermos que, quando estamos com Ele, nós sempre estamos melhor. Segundo, servir a Deus. Servir a Deus com a consciência de que aquilo que nós vamos decidir fazer vai ser melhor para nós. Alegrai-vos. E esta alegria deve ser uma alegria de agradecimento. Alegria porque reconhecemos que tudo o que somos, tudo o que temos, em realidade vem dele. E por último, um Messias, que é a revelação perfeita da sua vontade. Aquele que nos guia com uma vara de ferro que não se dobra segundo a conveniência, mas também aquele que quebra a nossa vida e constrói a nossa vida para que ela possa ser vivida eternamente. Deixa-nos também uma advertência, este salmo, que nós não sejamos surpreendidos e não fiquemos pelo caminho, para que não pereçais no caminho, diz-nos o texto, mas que nós possamos percorrer todo este caminho e receber o galardão que é a vida eterna. E por último termina com a bem-aventurança. Bem-aventurados todos aqueles que confiam em Deus. Eu acho que esta cor não ficou muito bonita. Deixa-me escolher outra. Aqui. Ficou melhor. Bem-aventurados todos aqueles que confiam em Deus e que confiam no Messias.
Este texto fala-nos sobre duas opções. Nós podemos, por um lado, seguir aqueles que se rebelam contra Deus, que decidem afastar-se, desamarrar-se de Deus, tentar justificar a sua existência sem Deus, tentar justificar o porquê de se afastar e pregar, doutrinar outras pessoas que Deus não existe e de que eles não precisam de Deus. A quem é que tu vais seguir? Vais seguir estas pessoas que dizem nós precisamos de viver a nossa vida de outra forma? Ou será que nós vamos seguir o Messias, o ungido? Será que nós vamos seguir Cristo, que quer guiar a nossa vida com a sua vara de ferro? Quer ser o exemplo para que nós possamos crescer direito ao céu. Ele quer ser o Rei que governa a nossa vida com uma justiça eterna. Queres viver desta forma? Então entrega a tua vida nas mãos de Deus. Entrega, porque Ele vai quebrar. Vai quebrar todos os teus hábitos. Ele vai quebrar todos os teus preconceitos. Mas então vai fazer um milagre na tua vida. Porque ao reconstruir o teu caráter, tu vais ser mais parecido com Ele e a imagem de Deus vai fazer-se uma realidade na tua vida. Eu quero convidar-te a que nós hoje possamos tomar a decisão desta bem-aventurança. A bem-aventurança daqueles que confiam em Deus. Que nós possamos hoje decidir confiar nele e estar prontos para ver o milagre acontecer diante dos nossos olhos. Vamos orar neste momento. Como de costume, eu vou colocar o hino 419, para que nós possamos orar individualmente e possamos afirmar esta certeza na nossa vida, de que nós queremos ser felizes, bem-aventurados, porque confiamos em Deus. E enquanto nós orarmos, tu podes colocar-te de joelhos, de pé, podes ficar sentado e, mais uma vez, se tiveres alguém aí em casa, agarra na sua mão e orem juntos, porque este é um momento de consagração, este é um momento de oração. Vamos então juntos falar com o nosso Pai do Céu, enquanto eu coloco o hino 419. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e vence o mal e toda a dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos maus, na provação, na dor maior, na tentação, irei buscar ao meu Senhor com zelo, fé e mais fervor. Bendita hora de oração, de doce calma e devoção, que eleva ao céu o seu odor, em cheiro suave a meu Senhor, e fim da hora de aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor.
Vamos orar. Querido bom Pai, Senhor nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade que Tu nos deste de poder ser instruídos na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos mais em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser bem-aventurados. E, bom Pai, ajuda-nos também a afastar-nos daqueles que tumultam contra Ti. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Ajuda-nos a aceitar o Messias como o nosso Senhor e o nosso Salvador, para que Ele possa guiar a nossa vida como uma vara de ferro e que Ele possa destruir a nossa vida como um oleiro, para que Ele possa, Senhor, fazer um milagre da transformação e da conversão na vida de cada um de nós. Senhor, abençoa-nos, guia-nos, guarda-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Chegámos ao final da nossa reunião de oração. Obrigado pela vossa presença, pela vossa ajuda também com os hinos. Para a semana eu gostaria de falar sobre outro salmo, mas eu gostava que tu me ajudasses a escolher qual é que é o salmo. Por isso eu vou deixar aqui o meu número de telefone. Envia-me uma mensagem no WhatsApp para que possas partilhar qual é que é o teu salmo favorito ou que salmo é que gostarias que nós estudássemos juntos, e assim todos juntos vamos contribuindo para o nosso programa e para o conteúdo que nós vamos estudando. Ok? Dito isto, vejo-vos para a próxima semana. Que Deus vos abençoe e até lá. Tchau, tchau.